Salutare și bine v-am regăsit la Transilvania Culturală. Invitatul de astăzi al Transilvaniei Culturale este un domn care nu ezită să ia lumea asta în râs și să o caricaturizeze în cele mai haioase moduri. Domnul vine tocmai din Portugalia, nimic din ce ține de jurnalism nu este străin, a făcut cu mult succes presă scrisă, radio, televiziune, dar și jurnalism online și foto. Nu e străin de asemenea nici de cinema și filme documentare, dar este și consultant UNESCO pe proiecte din cadrul Diviziei de Cultură și Comunicare. La Cluj a venit însă să povestească despre lucruri foarte serioase, respectiv caricaturile. Rui Paulo da Cruz este curatorul expoziției de grafică satirică și director și fondator al WordPress Cartoon, festivalul din Portugalia. Bun venit la Transilvania Culturală! Muito obrigado. Vreau să vă întreb, aveți o întâlnire cu publicul în care povestiți despre Cartoon Against Monotony. Care este puterea acestor caricaturi încât să alunge monotonia din viața noastră? O principal poder da caricatura na imprensa, para mim, de certa forma, é dar-lhes vida, é dar vida aos jornais, é dar cor aos jornais. Cor não no sentido apenas cromático, mas cor no sentido da difusão da vida que o grafismo pode transmitir. Se nós olharmos com um pouco de atenção, nós podemos ver que o mundo natural é muito mais gráfico do que textual. E um jornal, naturalmente, é muito mais textual do que gráfico. Nesse sentido, podermos ter uma construção de um jornal, de uma comunicação com o público, em que não temos apenas o textual, não temos apenas as palavras, mas temos também a força da imagem, dá não apenas um outro nível de leitura da realidade, como também permite que essa leitura da realidade seja muito mais emocional, muito mais emotiva, muito mais íntima para os leitores dos jornais. Eu não sou caricaturista, não sou cartunista, eu sou jornalista. O meu interesse pela caricatura é enquanto, digamos, construtor de jornais e mediador entre a atualidade e o público. E interessei-me sempre muito, sendo profissional do jornalismo escrito, da rádio, da televisão e também até da fotografia. A verdade é que esta área, que é uma área em que eu não trabalho diretamente, porque eu não produzo cartoons, pode ser até por uma questão de frustração ou inveja, mas pareceu-me que, de facto, é uma área que é preciso valorizar, que é preciso trabalhar bastante para que não desapareçam das páginas dos jornais. Caricaturile presupun adesea, pe lângă umor, și o doză de obrăznicie, ba chiar blasfemie uneori. Cum relaționați cu aceasta și cum credeți că ar trebui privite lucrurile? Mă gândesc și la Charlie Hebdo, când unii oameni au spus că ar trebui să existe mai multă cenzură. Și să precizez că eu nu cred că ar trebui să ne impunem limitele, dar sunt curios care este părerea dumneavoastră în acest sens. Estou absolutamente de acordo consigo, não deve haver limites nesse sentido. Ou seja, não deve haver limites ao criador. Os limites estão dentro da pessoa, do indivíduo. Um dos problemas do jornalismo é a objetividade, a procura da objetividade, não é? E eu lembro-me de um velho mestre do jornalismo, um jornalista francês, que quando lhe perguntávamos se a objetividade existia, ele diz, porque nós é um pouco a procura do Eldorado para o jornalista, porque há sempre uma certa dose de subjetividade, e ele dizia-nos que a objetividade é o encontro de duas subjetividades. O encontro da subjetividade do leitor com a subjetividade do jornalista. Nos cartoons é um pouco a mesma coisa. Nós precisamos de sentir o que é que numa determinada realidade pode ser ou não ser ofensivo para o nosso público. Aceito perfeitamente que um caricaturista muçulmano não faça cartoons de Maomé. Agora, não há razão nenhuma para um caricaturista cristão, ou ateu, ou ortodoxo, ou católico, ou budista não poder fazer um cartoon de Maomé. Porquê? Porque para a subjetividade dele e do seu público, isso não representa nenhuma ofensa, nem representa nenhuma transgressão, nenhum ultrapassar de uma linha que não se pode passar. Penso que o respeito pelos outros é um pouco isto. E o que penso que devemos ter cuidado é neste sentido. Não devemos impor aos outros a nossa visão do mundo, mas também não podemos deixar que os outros nos imponham a nós a sua visão do mundo e os seus limites. Caricaturile prezente la Cluj povestesc de realitatea socială, economică, politică și sunt spumos ilustrate aceste realități.
Cum vedeți dumneavoastră această realitate și cum se vede ea în caricaturile expuse la Muzeul de Artă Cluj-Napoca? Eu penso que uma das grandes vantagens do cartoon, portanto, do desenho do humor na imprensa, é poder tirar aos jornais um caráter, de certa forma, depressivo que eles poderiam ter se não estivessem lá os cartoons. Porque se nós virmos, a leitura da atualidade normalmente não é muito estimulante. Nós vemos na política a corrupção, guerras, na área social a violência doméstica, a violência contra as mulheres, agora o problema dos refugiados. Portanto, há continuamente uma dose muito grande de coisas negativas, não é? O cartunista o que é que faz? Olha para essas coisas negativas, mas também para as positivas, ou seja, também, por exemplo, para a cultura, para os ídolos do desporto, para os ídolos do cinema, e transforma essa realidade, quer seja a mais negra, quer seja a mais colorida, num sorriso. E isso é uma enorme vantagem para os jornais, porque nós podemos olhar para temas tão complexos, como, por exemplo, eu falei da questão da violência contra as mulheres, por exemplo. No World Press Cartoon, que há uns anos fizemos uma exposição exclusivamente dedicada a esse tema. E podemos ver que um tema tão dramático para as pessoas pode ser caricaturado, desenhado, retratado de uma forma humorística, engraçada, divertida, que faz as pessoas pensar e que eventualmente nos leva a refletir sobre os temas que são temas sérios, sobre os quais a sociedade precisa de intervir e encontrar soluções, mas de uma forma que não é uma forma dogmática, que é uma forma mais aberta. Care este și dacă are un rol terapeutic caricatura, atât pentru cel care o creează, cât și pentru public. Não estou seguro que para o criador seja muito terapêutico, porque normalmente o cartunista trabalha sobre muita pressão. Portanto, é uma profissão com algum stress, sobretudo aqueles que trabalham nos jornais diários e que têm todos os dias de produzir um editorial gráfico, porque o cartoon, no fundo, é um editorial gráfico. Do ponto de vista do leitor, eu penso que há esta natureza, como é dizer, não diria salvífica, porque é um pouco excessivo, mas muito saudável de podermos rir dos nossos defeitos, de podermos sorrir com os nossos erros e de podermos enfrentar de uma forma menos crispada a realidade. Muitas vezes, pela sua própria natureza, os conflitos sociais levam-nos a extremar posições. E como nós sabemos hoje, o mundo está muito polarizado. Podemos ver, por exemplo, por estas eleições, este processo eleitoral nos Estados Unidos, como há uma polarização muito forte, ou seja, há uma tendência à crispação, à tensão. O que o cartoon nos faz, penso eu, é permitir que quando nós, apesar de aderirmos a um campo do A contra o B ou do B contra o A, podemos, de qualquer forma, assumir esse campo com um sentido mais crítico, porque o sorriso permite-nos, em relação às nossas próprias convicções, uma leitura mais suave, por vezes mais profunda e por vezes até pode nos fazer rever algumas coisas ou alguns preconceitos que nós podemos ter em relação não só aos factos, mas sobretudo às personagens, aos atores políticos. Aș vrea să vorbim un pic despre World Press Cartoon. Am văzut că este un salon de referință în lumea caricaturii și a graficii satirice de presă. Și a fost inspirat de concursul World Press Photo în Portugalia în 2005, pentru a recompensa profesioniștii caricaturii și ai graficii satirice, artiști care de cele mai multe ori nu capătă recunoașterea cuvenită. De ce se întâmplă asta și ce a făcut pentru asta World Press Cartoon? É uma questão muito interessante, o problema do papel ou do reconhecimento público do cartunista no meio da imprensa. De certa forma, o cartunista é um jornalista maldito. E eu explico porque é que eu digo isto. Digo isto porque, de certa forma, ele é olhado com algum desdém, portanto, pelos colegas jornalistas que escrevem, porque consideram que ele é um autor que não sabe escrever, só sabe fazer bonecos. E do outro lado ele é um artista plástico, ou seja, um bom cartoon tem de ser um bom desenho, não pode ser apenas uma boa observação da realidade, também tem de ter uma componente plástica, gráfica de qualidade. E nesse sentido ele também é visto do outro lado, pelos colegas artistas plásticos, como um artista menor, um artista que não é capaz de pintar uma tela, portanto faz uns bonecos para um jornal. Esta falta de rigor na observação do que é efetivamente o editorialismo gráfico, o desenho do humor na imprensa,
faz com que, ao longo dos tempos, de certa forma, o cartunista tenha vivido num certo limbo, porque não está totalmente confortável no seio da redação, nem está totalmente confortável no seio do seu mundo das artes plásticas, nesse domínio das artes plásticas. Penso que vem daí a falta de reconhecimento público destes autores, embora haja evidentemente exceções, e foi nesse sentido que o World Press Cartoon surgiu, porque sentimos a necessidade de dar a esta profissão, a esta atividade, portanto, a este género que é jornalístico, mas é também um género artístico das artes plásticas, o reconhecimento que ele merece. World Press Cartoon își propune să expună, să promoveze, dar și să premieze cele mai bune desene publicate în presa mondială de-a lungul unui an. Avem, văd, și 3 români premiați. E vorba de Constantin Pavel, Florin Balaban și Constantin Topan, în cadrul festivalului World Press Cartoon din Portugalia pentru lucrări publicate în presa românească. Cum se face selecția, cum se aleg premianții și cum s-au prezentat românii acolo. O World Press Cartoon, há muitos salões de cartoons no mundo, há muitas exposições, muitos festivais, muitos concursos. O que diferencia o World Press Cartoon é que é um salão, por um lado, global, ou seja, que recebe, portanto, contributos de todo o mundo, de autores de todo o mundo. Não é temático, portanto, não obedece, as exposições não obedecem a um tema. Poderemos organizar exposições temáticas, mas o concurso em si não é temático, portanto, apenas se divide em categorias. Temos caricaturas, portanto, são retratos de humor de personagens públicas, podem ser políticos, atores, desportistas. Temos o que chamamos o gag cartoon, portanto, o desenho de humor, que é um desenho que não tem a ver com factos diretos da realidade, da atualidade, mas que tem a ver com questões sociais, por exemplo, aquilo que eu já falei, da violência doméstica, as relações com o dinheiro, por exemplo. E temos depois os temas de atualidade, aquilo que são os temas de atualidade. Normalmente nos temas de atualidade o que temos no World Press Cartoon é uma exposição anual na qual vamos ter tudo aquilo que foram os temas mais interessantes, mais importantes de um ano. Portanto, muito provavelmente no salão que se fará em 2016 teremos o tema dos refugiados com certeza muito presente, porque foi um tema muito presente, muito presente em 2015. Teremos com certeza o conflito da Ucrânia, portanto, que também foi um tema muito presente. Há sempre e a União Europeia, todos os conflitos dentro da União Europeia, e as questões relacionadas com a dívida pública e com a crise das dívidas soberanas, porque são temas também muito presentes. Neste sentido, o que é que nós tentamos valorizar? Nós tentamos valorizar o cartoon publicado, por isso é que há esta diferença. Os autores não fazem desenhos para concorrer ao World Press Cartoon. Os autores concorrem com desenhos que foram publicados. E nós temos a exigência de que os cartunistas nos enviem, juntamente com o original do trabalho que produziram, uma página do jornal em que o cartoon foi publicado, para vermos precisamente de que forma é que o cartoon foi publicado nesse jornal e que relação tem com o tema que a notícia, por exemplo, aborda, ou de que forma é que está relacionado com o resto das notícias que constam nessa parte do jornal. Depois, do ponto de vista da seleção, nós recebemos os cartoons, recebemos aproximadamente 1000 cartoons todos os anos, um número que ronda 1 milhar de cartoons de centenas de países, dezenas de países em todo o mundo, de centenas de autores. E depois há um júri internacional, que tem sempre, portanto, jurados, membros que vêm de diferentes culturas. Tentamos ter sempre, portanto, autores de diversas línguas, com origens culturais diferentes, de vários continentes, de vários géneros também. Tentamos sempre ter mulheres no júri, para que a leitura seja o mais possível universal e a análise dos trabalhos seja o mais possível universal. Esse júri faz uma seleção dos trabalhos que serão, portanto, incluídos na exposição anual, no catálogo, portanto, que publicamos sempre anualmente, e também quais são os que recebem os prémios. Temos 3 prémios por cada categoria, portanto, temos 9 cartoons premiados todos os anos, e entre os primeiros prémios escolhemos um que consideramos o melhor de todo o ano, que é o Grand Prix. Pe lângă subiectele de care ați pomenit, Uniunea Europeană, criza imigranților, războiul din Ucraina, ne mai place să râdem de politicieni, pentru că merită, dar și de celebrități. De ce alte lucruri ar trebui să râdem și încă nu sunt prezente în caricaturi?
Normalmente nós encontramos sempre os temas, são os temas que por um lado interessam mais o público, ou, portanto afrontam mais o público, mas temos também depois as efemérides, os centenários dos grandes criadores, sei lá, tivemos o centenário do Darwin, evidentemente tivemos imensas caricaturas do Darwin. Tenho a certeza que no concurso de 2016 vamos ter muito Donald Trump, por exemplo. Porquê? Porque o Trump é em si mesmo uma caricatura. Portanto, há evidentemente personagens que mais facilmente dão boas caricaturas e caricaturas fortes, não é? Depois temos, sei lá, o Papa Francisco, porque o Papa tem muita presença no mundo, viaja, levanta problemas polémicos. E depois há, evidentemente, os temas que são mais fraturantes, como é o caso das questões relacionadas, por exemplo, com a dopagem no desporto. Estou-me a lembrar da questão do doping no desporto, no ciclismo. Foi um tema que foi muito forte também do ponto de vista social. Portanto, eu penso que os autores vão à procura desses temas, que são temas de maior interesse pelo público e em relação aos quais eles também podem produzir documentos gráficos mais vibrantes. Lembro-me, por exemplo, a questão da fome no mundo, da fome em África, é muito recorrente e temos cartoons muito fortes sobre esse tema, porque também ele é um tema muito forte, que choca muitas pessoas. As questões do meio ambiente, por exemplo, também, as questões do aquecimento global, o problema do gelo, da crise que pode ser criada pela poluição e por uma má gestão do meio ambiente. Esses são temas também recorrentes e que chamam muito a atenção dos autores. Porquê? Porque são eles também temas de grande interesse e de grande impacto junto dos leitores. De multe ori, caricatura și jurnalismul merg mână în mână, în sensul că tratează cam aceleași subiecte, dar uneori caricatura are inspirație și din alte părți. Vreau să vă întreb, în momentul în care jurnalismul se mută tot mai mult în online și pe rețelele de socializare, care sunt provocările pentru caricatură? Se întâmplă același lucru și cu caricaturile sau cum vedeți viitorul în acest sens? Esse é um dos problemas complicados, complexos e difíceis que o cartunismo atravessa, porque temos aqui um problema de profissionalização. Ou seja, produzir um jornal online pode ser relativamente fácil se nós formos picar a informação em várias fontes. E esse é um dos problemas do jornalismo online, é que é difícil saber filtrar a credibilidade das fontes e saber que se aquilo que nós estamos a ler de facto está confirmado e obedeceu às regras do exercício do jornalismo, da comprovação dos factos, etc. No caso dos cartoons, os cartoons exigem um tempo de investimento bastante grande da parte do autor e não pode ser coligido aqui além, ou seja, é um trabalho individual, é uma criação de um autor que tem de dedicar-se durante algumas horas àquele trabalho e a produzi-lo. Portanto, ele tem de ser pago, tem de ser profissional. Um dos problemas que nós temos precisamente hoje em dia é que, depois de um período em que os cartunistas eram parte integrante da redação e, portanto, faziam parte das redações, eram trabalhadores do jornal como qualquer repórter, hoje em dia a tendência está a evoluir para o trabalho de sindicado, ou seja, um cartunista produz um desenho e depois ele é comprado, eventualmente, por vários jornais. Evidentemente que o jornalismo online, normalmente, pela sua natureza, não tem capacidade financeira para poder adquirir estes trabalhos. E, portanto, hoje em dia o cartoon ainda está muito confinado à imprensa escrita, aos órgãos que têm, apesar de tudo, algum poder económico suficiente para pagarem este esforço, e isto é um dos esforços também que nós fazemos e uma das razões de ser também da nossa organização é também, ao prestigiar o cartoon e ao prestigiar os jornais que publicam cartoons, tentar mostrar que este é um espaço insubstituível. Não é possível, portanto, substituir completamente o jornalismo impresso pelo jornalismo online e também não é possível substituir nos jornais a caricatura pela fotografia. São duas realidades diferentes. Portanto, a caricatura tem de ter um lugar próprio nos jornais e há que defender com todas as forças esse lugar. Ne apropiem de finalul acestui interviu. Aș vrea să vă întreb despre ce ați fi vrut să vorbim și nu am făcut-o. Ce întrebări nu v-am pus?
posso lhe dizer que, eu, enquanto jornalista, acho que numa entrevista há sempre perguntas que não fizemos, mas as importantes são aquelas que nós fizemos. E acho que, além de agradecer o convite para esta entrevista, devo dizer-lhe que fez as observações importantes e as suas perguntas demonstram uma atenção muito precisa em relação ao que é a realidade do cartoon. Eu só espero é que com esta emissão os seus espectadores possam não só adquirir interesse em visitar esta exposição, como sobretudo visitarem diariamente os jornais romenos e procurarem as caricaturas, as boas caricaturas, e com isso favorecerem o florescimento deste género jornalístico que tanta falta faz aos nossos jornais e às nossas sociedades. Eu vă mulțumesc pentru acest dialog. Muito obrigado, eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi la Transilvania Culturală. Până data viitoare, la revedere!